Bem-vindos ao jornal. O 13º salário na função pública será pago pela metade este ano. Ministros e dirigentes de empresas públicas não terão o 13º salário. É um assunto para desenvolver ao longo deste jornal. Afonso Dhlakama anunciou hoje a suspensão de ataques militares às forças de defesa e segurança a partir da meia-noite desta quarta-feira. As tréguas foram negociadas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e pelo líder da Renamo e vai durar 7 dias. A festa do Ano Novo será passada em paz. A boa nova foi anunciada na manhã desta terça-feira numa conferência de imprensa dirigida pelo líder da Renamo por telefone. Sem explicar o teor da conversa, Afonso Dhlakama disse que falou com o Presidente da República, Filipe Nyusi, e acordaram que não haverá ataques em nenhum canto do país entre as forças da Renamo e as forças da defesa e segurança nos próximos 7 dias. Anuncio a cessação das hostilidades militares a partir das 0 horas de hoje, terça-feira, 27 de dezembro de 2016. Em todo o território americano não haverá combates entre as forças guardas da Renamo e as forças armadas de Moçambique. E as forças da Renamo ficarão em 2 bases. Poderão fazer patrulha num raio de 3 a 4 quilômetros por razões de segurança. E o Presidente da República, quero acreditar que vai fazer o mesmo. As forças sabemos vir e também irão manter nas suas posições. De acordo com o líder do maior partido da oposição, a trégua não anula o papel da mediação internacional e, se tudo correr bem, a cessação de ataques poderá ser prolongada por mais tempo. É a experiência que vamos experimentar e, portanto, tudo correr bem. Podemos prolongar mais vezes. Agora, o papel da mediação internacional vai continuar a desempenhar o seu papel. A trégua não substitui as negociações, ao contrário, a trégua irá animar as pessoas que, de facto, que há a possibilidade da guerra terminar. A mediação, depois das festas, vão poder todos sentar à mesa de diálogo e desempenharem o papel deles. O líder da Renamo reiterou a sua abertura para o diálogo e o desejo de que em 2017 seja aprovada a criação do grupo que irá apoiar a mediação do diálogo pela Assembleia da República antes das eleições autárquicas. No final da conferência de imprensa, o líder da Renamo reuniu-se por telefone com os membros e simpatizantes do seu partido na sua sede em Maputo. O presidente Filipe Nyusi confirma a conversa com o líder da Renamo e cessação temporária dos ataques envolvendo homens armados de Renamo e forças de defesa e segurança. Conseguimos falar, eu e o presidente da Renamo, o Afonso Dhlakama, durante o dia, e a chamada era simplesmente para desejar festas felizes um ao outro e saber como que as coisas estão, mas como sempre esse tipo de contacto tem que se explorar no máximo. Aproveitamos falando longamente sobre a situação da paz. Foi uma chamada longa e fiquei encorajado daquilo que sempre temos vindo a dizer, de que de uma ou de outra maneira hostilidades têm que parar. Ninguém deve morrer por causa de desencontros de ideias ou de posições, de diferença entre pessoas. E o presidente da Renamo prometeu-me que amanhã ele vai falar, vai dirigir-se, vai fazer uma conferência de imprensa, vai dirigir e resumindo o resultado da nossa conversa. Talvez deixemos para o
o presidente da Renamo, Jacama, para poder amanhã dizer aquilo que nós falamos. Mas foi uma conversa interessante. Esperemos que o presidente da Renamo diga alguma coisa, mas a conversa foi interessante. Ele disse que amanhã, ou mais tarde, depois da manhã, mas tudo indica que amanhã vai dizer alguma coisa, resumindo a conversa. E como sou o primeiro a falar nisto, prefiro que seja ele amanhã a dizer qualquer coisa sobre aquilo que nós longamente falamos, que é a questão que interessa mais os moçambicanos. Os moçambicanos, quando falamos, é sempre bom e encontramos soluções, nem que sejam provisórias ou temporárias, mas sempre isso dá sinal de esperança para todo o país. Portanto, eu acredito que ele vai amanhã dizer alguma coisa que pode dar esperanças aos moçambicanos. Com estes primeiros contactos, portanto, com esses sinais, podemos dizer que augura-se um 2017, se calhar. Utentes da Estrada Nacional número 7 olham para a suspensão temporária dos ataques militares como um passo rumo ao restabelecimento da paz efetiva e reforçam que a circulação nas principais vias, que está condicionada às escoltas, tem estado a atrasar o desenvolvimento do país. Este é o momento em que arranca a primeira coluna do Vanduzi com destino a Xangara, limite com a província de Tete. Os utentes da Estrada Nacional número 7 dizem estar satisfeitos com a trégua anunciada esta terça-feira. Para estes que saúdam a decisão, ainda que temporária, a circulação através de escoltas tem estado a comprometer os seus planos, uma vez que o tempo de espera para seguir viagem tem sido longo. Porque já não é aquilo que sai de casa para ficar na estrada. Sai de casa, vou ao meu destino. Assim se sente normal. O líder da Renamo está certo. Por nos dar a liberdade, né? Para andarmos à vontade. Para não estar já toda hora incomodado, sol, o que. Dessa hora. Estou a ver que o governo vai trabalhar melhor assim, sem coluna, sem nada, porque estamos livres, né? Sim, com a coluna está um pouco apertado. Sim. O que andava mal com a coluna? Com a coluna, tempos aqui nós estamos a levar, né? Temos programa a fazer lá em frente, é que estamos a levar mais tempo. Sim. Deolinda Oliveira viaja de Chimoio para o distrito de Macossa para visitar um familiar que se encontra doente, mas devido ao tempo que levou na coluna, não poderá fazer ida e volta conforme planificado. E assim já poderemos andar tranquilo. É que desde que nós viemos de Chimoio, né? Chegamos aí, eram 8 horas. Só agora que estamos a arrancar. Eu acho que lá onde eu vou, teria chegado e queria voltar hoje. Mas para onde? Vou a Macossa. Vanduzi a Rio Luenha, na Estrada Nacional número 7, foi o terceiro troço e mais longo, com cerca de 270 km, cuja circulação passou a ser feita através de escoltas, depois de Save Muxungue e Nhamapazacaya, na Estrada Nacional número 1. O governo diz que é uma questão de dias a assinatura de acordo final de regresso dos moçambicanos que se encontram refugiados no Malawi. O acordo tripartido deverá ser fechado entre os governos de Moçambique e Malawi, juntamente com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, que falava à margem do brinde de fim de ano oferecido pelo chefe de Estado, o acordo está praticamente fechado, estando apenas preso por pequenos detalhes a serem ultrapassados em breve. A negociação está praticamente concluída e nós vamos, agora é mais uma questão de implementação. O acordo é, digamos, apenas mais um sinal da vontade de fazermos duas coisas. Uma, resolvermos o problema. A segunda, envolvermos todas as partes relevantes, de um modo direto, porque todos nós somos relevantes para a solução do problema, mas aos que estão mais diretamente envolvidos, que são os países em causa, portanto Moçambique e Malawi, e o Alto Comissariado para os refugiados. A tensão político-militar é a principal causa apontada para a atual vaga de refugiados. Apesar de prevalecer, o governo acredita que não vai impedir o regresso dos refugiados a casa. A tensão política tem um peso fundamental nisso, mas as condições no país, terra, familiares estiverem disponíveis para receber quem está fora, e estarão certamente, eles podem não voltar para os locais de onde saíram, ou para os locais de risco, e irem para locais onde possam fazer a sua vida até que a situação se normalize. No início do ano, o número de refugiados moçambicanos no Malawi chegou a atingir cerca de 6.000,
segundo dados de algumas agências humanitárias. Atualmente acredita-se que o número tenha reduzido em mais de metade. O 13º salário da função pública será pago pela metade este ano. Funcionários que exercem cargos de chefia, incluindo ministros, vice-ministros e dirigentes de empresas públicas, não terão 13º. A informação foi avançada em conferência de imprensa convocada pelo Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleani, na tarde desta terça-feira. O governante justificou a medida pelo aperto orçamental que o país enfrenta com a interrupção da ajuda externa e diz que ajuda a aliviar a pressão sobre o Estado nesta altura. Cumprimos, pagamos o salário até dia 22 de dezembro, então tínhamos que fazer a avaliação qual é a disponibilidade para pagar o 13º vencimento. E a conclusão, os números dizem que nós podemos pagar o equivalente a 50% do salário do funcionário. Apesar do corte pela metade, a restrição do 13º salário priorizou os funcionários com salários relativamente baixos. Governantes e funcionários que exercem cargos de chefia não estão contemplados. Os 50% do que nós vamos pagar exclui os titulares de cargos governativos, membros do governo, vice-ministros, governadores de província, secretários de Estado, administradores do Estado e chefes de posto administrativo. Também não estão abrangidos, portanto, não vão receber os 50% do 13º, os presidentes, membros dos órgãos sociais e titulares de funções de direção, chefia e confiança, dos institutos, fundos e outras entidades com autonomia administrativa e financeira. E ainda não vão receber os gestores de empresas públicas que recebem subsídios do Orçamento Geral do Estado. O Estado gasta até 5 bilhões de meticais com o pagamento do 13º salário. Se tivesse de pagar 50% do valor a todos, gastaria 3 bilhões de meticais, mas a exclusão dos que exercem cargos importantes leva a que pague 2,4 bilhões de meticais. O governo assegura estar quase cumprida a meta de arrecadação de receitas fiscais no valor de 165 bilhões de meticais este ano. O governo reitera também que há condições para a recuperação da confiança dos parceiros de cooperação e para a retoma da economia à estabilidade macroeconómica. Desde abril, que houve corte de apoio externo, nós concentramos mais na cobrança de impostos. E é isso que nós estamos a usar. A meta de 165 milhões de contos, ou seja, 165 bilhões de receita que nós estimávamos, vai ser cumprido. E isso dá-nos esse campo para podermos fazer o pagamento neste molde que nós estamos a explicar. Bom, primeiro, o orçamento de 2017 não tem lá apoio direto ao orçamento. Portanto, este ano, ou para o próximo ano, nós não inscrevemos o apoio direto ao orçamento. Portanto, estamos a contar com os recursos internos na cobrança de receita. Se vier, vai ser um acréscimo. E como está escrito na lei do orçamento, o déficit, nós temos que mobilizar recursos para financiar o déficit. Apesar de já, à partida, ele estar financiado, porque não se pode fechar o orçamento sem saber como vai fechar o déficit. Portanto, nós não estamos para o orçamento de 2017 a olhar só para os devedores, porque nesta perspectiva nós esperamos que eles continuem a apoiar os fundos comuns, mas o orçamento definitivamente nós não pusemos lá. Mas seja bem-vindo, se entretanto decidir voltar a apoiar o orçamento, nós estaremos e vamos agradecer.
Mais de 1000 funcionários do Conselho Municipal de Climane e 36 membros da Assembleia Municipal passaram o Dia da Família sem salário. Os funcionários dizem não ter informação sobre as razões. Os trabalhadores do Conselho Municipal de Climane passaram as festas do Natal sem salário, facto que comprometeu passagem contínua das festividades. Festa passamos bem, graças a Deus, sem problema, só passamos mal, falta de salário só. Mas de resto, andamos, como Deus não mata o filho dele, né? Comprei coisas que estavam na machamba, que estava dentro, como tive um saco de arroz, mandei pilhar esse mesmo, minha mulher pilhou coisa muquana aí, comemos assim mesmo. O salário? Salário ainda. Quem também passou festas sem salários foram os membros da Assembleia Municipal de Climane. Tenho toda a informação necessária e envolve a todos os funcionários do Conselho Municipal. Podes passar agora no Conselho Municipal, ninguém tem salário. Nós todos estamos a guardar os salários e estamos a precisar de salário. É salário é sagrado. Precisamos. Não estou a dizer que não podiam, ou sei lá, porque o Conselho Municipal isso. Nós precisamos de salário. Agora, há uma apreensão no meio de tudo isto. Nós não sabemos porque é que não há salário. Porque o Conselho Municipal não apareceu a informar as razões por que não está a pagar salários. E as viagens para o estrangeiro, as viagens do Presidente, as viagens constantes e que nós já sabemos que levam consigo dinheiro e o município, o Conselho Municipal, o Presidente do município aparece a desmentir, a dizer que o dinheiro que ele gasta, portanto, é pago lá no estrangeiro, está a mostrar claramente que se há déficit, havendo o caso disso, é mesmo o dinheiro que está a sair. O presidente da Assembleia Municipal de Climane diz que não sabe as motivações que ditaram tal ato. Há atraso no salário dos membros eleitos da Assembleia Municipal desde novembro, dezembro e 13º passado. E a Assembleia Municipal, como órgão deliberativo e fiscalizador, não tem nenhuma informação. Por quê do atraso do salário? Não temos conhecimento de nada. O Conselho Municipal não nos comunicou, não nos informou nada. Nós não temos nenhuma informação. A Direção Provincial da Economia e Finanças da Zambésia diz-se tratar de um problema de gestão interna, porque o Governo Provincial já canalizou os fundos de compensação autárquica em setembro deste ano, no valor de 14 milhões de euros. O Fundo de Compensação Autárquica é agido para assegurar o pagamento dos salários dos trabalhadores do município, que já se sabe muito bem que os municípios, a sua receita não cobre totalmente a despesa de salários dos funcionários. Então, o Estado participa com este fundo, que é mesmo para apoiar os municípios no pagamento dos salários dos seus trabalhadores. O diretor provincial adjunto da Economia e Finanças da Zambésia explicou que todo o fundo de compensação autárquica foi canalizado aos municípios, incluindo o de Climane. Em termos de valores, quanto é que foi transferido? A última transferência, que foi no quarto trimestre, foi um valor de 14.222.449 meticais e 65 centavos. Então, isto na componente do Fundo de Compensação Autárquica. Todo o valor programado foi transferido na totalidade para o município de Climane. A Direção da Economia e Finanças entende que o pagamento de salário dos trabalhadores do Conselho Municipal tem que ver com a gestão da idilidade. Por sua vez, contactado o edil Manuel de Araújo, este prometeu falar esta quarta-feira a partir das 11 horas. Em Nampula, cerca de 150 trabalhadores da empresa de transporte municipal decidiram paralisar as suas atividades e amotinaram-se hoje de frente do parque de estacionamento dos 39 autocarros da idilidade. Os trabalhadores reclamam o atraso de pagamento de 2 meses de salário e falta de contratos laborais. Esta foi a decisão tomada por estes trabalhadores para exigirem aos gestores desta frota, adquirida pela idilidade de Nampula, o pagamento de 2 meses de salários em atraso e assinatura de contratos. Estes
prometem que o transporte municipal ficará interrompido até que sejam satisfeitas as suas reivindicações. O impacto desta medida não se fez sentir, pelo menos no primeiro dia. Mês de julho e agosto, nós trabalhamos para a empresa. Certamente o presidente disse que ia pagar, porque a empresa estava paralisada. Nós ficamos à espera daquele nosso valor. O presidente sempre, cada vez mais, está dizendo que vamos pagar. E agora ficamos assim, a gente já escreveu cartas para o presidente, e o presidente ultimamente disse que não vai pagar. Caso não recebemos, vamos sentar aqui na empresa todos os dias à espera do nosso salário. Marcamos a audiência, falamos com o presidente diz, vocês nem pensaram, não vou vos pagar. Porque o dinheiro, comprei molas, reabilitei os meus carros. Eu comprei os meus carros, vocês partiram mola e comprei molas para os meus carros. Queremos saber por que estamos a trabalhar sem contratos e por que não estão a pagar salário de 2 meses. Nós estamos a trabalhar como se fosse pessoas simples, né? Que nem um descatinho. Embora não tenha apresentado os respectivos contratos, Faisal Bermugi, chefe do gabinete do presidente do Conselho Municipal, considera as reclamações apresentadas como sendo sem fundamento. Acusação sem fundamentos, o Conselho Municipal não deve a nenhum funcionário. Os salários estão pagos a todos os funcionários e o que nós entendemos como Conselho Municipal é que esses funcionários querem um 13º de forma injusta. Devemos ter a cópia de um contrato de um funcionário que está nessa área de transportes? Sim, o Conselho Municipal tem, através do Departamento de Recursos Humanos, nós vamos facultar esse contrato no sentido de os seus jornalistas averiguarem e aí ao ver que de facto que há uma má fé por parte de alguns funcionários. Mesmo a entrada aqui ao Parque de Mucari, nos foi vedado o acesso por este segurança que diz ter recebido ordens nesse sentido. Ivo Oliveira, Jamar Ramadani, STV, Nampula. O polícia de trânsito que tem as suas imagens a circularem nas redes sociais, alegadamente a extorquir um automobilista, foi apresentado hoje à imprensa durante o briefing da PRM em Maputo. O agente nega as acusações. José Soares, que está na polícia há 25 anos e que era chefe da Brigada da Polícia de Trânsito na portagem de Moamba, foi detido pela Polícia de Investigação Criminal por prática de vários crimes de extorsão. Na sua posse, foram encontrados mais de 28 mil meticais, entre dólares e randes. Inácio Dina, voz do Comando-Geral da Polícia, diz que foi instaurado contra o indiciado um processo crime e disciplinar já em curso. Dina disse ainda que o agente será expulso das fileiras. No entanto, o polícia nega todas as acusações e diz não ter recebido dinheiro dos turistas. Estou aqui algemado porque, conforme como estão a dizer, dizem que houve problemas na portagem da Moamba e prontos, vieram me recolher, estou na cela neste momento. Esse dinheiro aqui, o dinheiro é meu. Esses valores de randes, eu troquei esses randes porque queria ir fazer compras para o fim do ano. Apanharam eu tinha viajado para a província. Eu estava a sair da província para cá no Maputo. Esse dinheiro estava no meu bolso. Não é o dinheiro porque é um dinheiro que saiu no posto do controle onde eu estava a trabalhar. Esse dinheiro é um dinheiro particular, é um dinheiro do meu salário. Mas como é que não vou negar se eu não fiz nenhuma coisa? Não fiz nenhuma coisa errada. Mas não tenho nenhum advogado porque eu sei de que não fiz nenhum mal. A polícia fez um balanço preliminar do Natal e informou que 16 pessoas morreram e outras 58 ficaram feridas na sequência de 5 acidentes de viação. No que concerne a crimes, foram verificados 8, com destaque para homicídios, roubos, furtos e ofensas corporais. Tomou posse hoje o novo presidente da Associação Americana dos Magistrados do Domínio Público. Eduardo Sumana, que substitui Nélia Correia, prometeu trabalhar para a coesão da classe. Pedimos desculpas pela falta de som nesta matéria, voltamos ainda dentro de exibir este material. Veja no próximo bloco, o Hospital Central de Climane está com problemas da qualidade de energia e isto compromete o funcionamento de algumas máquinas. É um assunto para após o intervalo. Até já.
À quarta-feira, às 3 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renam está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Falaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que para ser campeão. A capulana é um tecido de algodão e fibra sintética, estampado e de cores coloridas, que tradicionalmente é usada um pouco por todo o país, em particular no corpo. Atualmente, a capulana tem sido utilizada não só para amarrar, mas também para fazer roupas, pulseiras, bolsas, brincos e calçado, dando um ar diferente a esses artigos. A riqueza de cores deste tecido constitui uma característica de riqueza cultural de Moçambique. Capulana é a nossa cultura. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país.
país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Xigubu é uma dança guerreira típica da região sul de Moçambique. Foi herdada do Império de Gaza, onde Ngungunyana foi o último rei. Representa a força dos antigos guerreiros Nguni, juntamente com a cultura dos povos que antes destes habitavam a região. Esta dança consiste no alinhamento de um certo número de guerreiros devidamente trajados com objetos de fibra e pele nos braços e nas pernas, tendo saiotes confeccionados com peles de animais, fazendo-se ainda acompanhar de um objeto de defesa denominado chitango. Xigubu é uma dança tradicional de Moçambique. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. De volta à informação no Jornal da Noite. O recém-inaugurado Hospital Provincial de Climana debate-se com um problema de qualidade de energia fornecida pela empresa Eletricidade de Moçambique. Algumas máquinas cruciais para salvar vidas chegam até não funcionar.
O Hospital Central de Climane foi concebido para atendimentos especializados, mas que devido à fraca qualidade no fornecimento de energia elétrica pela empresa Eletricidade de Moçambique, muitos equipamentos modernos alocados para salvar a vida da população não está a funcionar. A corrente elétrica que nós recebemos da EDM é de má qualidade, portanto tem muita oscilação e tem cortes frequentes. E já estamos a ter problemas com alguns equipamentos. E não só faz com que, por causa de cortes frequentes, nós, posso dizer de que 1/3 do tempo usamos o gerador. E o nosso gerador consome 50 litros por hora. Então, por exemplo, no último final de semana, gastamos 2.000 litros de gasóleo. Então, essa é uma das grandes preocupações. Questionamos ao diretor do Hospital Central se o problema da energia já criou ou não danos a alguns equipamentos, ao que nos respondeu. Paradas na totalidade, não, mas que funcionam com alguma dificuldade por causa de déficit de corrente. Quais são os tais equipamentos? Temos algum equipamento na sala de operações, como por exemplo os eletrocoaguladores. Foi montado ontem um contentor de produção de gases médicos, que é para produzirmos aqui o oxigênio, os outros gases médicos, mas não foi possível ligar porque os engenheiros ficaram com receio da corrente que a EDM está a fornecer. Portanto, aguardamos que a gente tenha o gerador com muito combustível para poder testar o equipamento. Isso complica o doente? Sim, complica o funcionamento. Na verdade, ainda não teve repercussão no doente, mas está a ter repercussão na gestão de poucos recursos financeiros que nós temos. Entretanto, a nossa reportagem contactou a empresa Eletricidade de Moçambique, mas nos foi informado que o assunto é tratado ao nível central. Aumentou o número de casos de violações sexuais e violência doméstica nas festividades de Natal, se comparado com o igual período do ano passado. Os dados estão inseridos no balanço do Ministério da Saúde, divulgado hoje em conferência de imprensa. Os dados correspondem ao período compreendido entre os dias 20 a 26 de dezembro. Apesar de se ter registrado redução de casos e mortes devido a acidentes de viação, as autoridades de saúde estão preocupadas com o aumento de casos de violação sexual e violência doméstica. Em relação à violência sexual, pacientes queixando-se de violação sexual, o ano de 2015 tivemos 55 e no ano de 2016, 79, o que leva a um aumento de 44% do total de casos observados este ano. Em relação à violência doméstica, 116 casos para 2015 e 135 casos para 2016, um aumento de 16%. E porque algumas das vítimas de violação sexual são crianças, as autoridades chamam a atenção ao papel dos pais e encarregados de educação. Aos pais para uma maior proteção daquilo que são as nossas crianças, para que não as deixássemos a sós ou com pessoas de quem nós não temos confiança para que possam cuidar delas. As autoridades voltaram a exortar os moçambicanos para que continuem a doar sangue para que não haja ruptura de estoque durante o fim de ano. A OMS recomenda que 2 a 3% da população deve doar sangue. Isso significa que para o nosso país nós tínhamos que ter como estoques mínimos 2.500 unidades de sangue. Nós agora estamos a nível nacional com 2.100 unidades, de tal forma que ainda não nos sentimos tranquilos para dentro de uma quadra festiva que é aquela que é do fim do ano. Ainda entre os dias 20 a 26 de dezembro, foram registrados 26 óbitos em todo o país, sendo 19 por acidentes de viação, 3 por agressão física e 4 em resultado de outro tipo de acidentes. A Inspeção Nacional de Atividades Económicas destruiu durante o Natal produtos fora do prazo avaliados em mais de 40 mil meticais. No mesmo período foram aplicadas aos estabelecimentos comerciais multas no valor de 220 mil meticais por diversas irregularidades. São, no total, 530 estabelecimentos económicos visitados pela Inspeção Nacional de Atividades Económicas em todo o país. Das atividades levadas a cabo pelo INAI, destaca-se a destruição de produtos fora do prazo e em mau estado de conservação. Tivemos produtos destruídos fora do prazo no valor de 41.526 meticais
e as multas aplicadas no período de análise foram de 219.833 meticais. Isto falo a nível nacional, não só da cidade de Maputo. Em relação aos produtos apreendidos e destruídos porque se encontravam fora do prazo, temos o caso de Cabo Delgado, Niassa, Zambésia, Manica, Gaza e a cidade de Maputo. Apesar das atividades levadas a cabo pela inspeção, os problemas ainda persistem em muitos estabelecimentos comerciais. Problemas de higiene e limpeza, cartões de saúde fora do prazo, má arrumação nas prateleiras, algumas falta de extintores, algumas delas também com problema de estoques. As atividades de fiscalização realizadas pelo INAI durante a semana de 19 a 23 de dezembro visavam, inclusive, combater a especulação de preços, tendo em conta o habitual oportunismo de alguns comerciantes neste período festivo. Há problemas de recolha de lixo no município da Matola. Moradores de alguns bairros chegam a ficar 2 meses com amontoados de resíduos sólidos nas suas casas, apesar de pagarem a taxa que lhes é cobrada. É um problema que se repete em vários pontos da Matola. Amontoados de lixo caracterizam as ruas deste município, particularmente no bairro de Lhavela, onde os residentes queixam-se do fraco trabalho da idilidade. Estamos com lixo nos quintais, estamos com lixo na estrada, todo o sítio. Aqui estão próximo ao círculo, até costumam tirar o lixo até ali para ver se fazem pressão para o secretário do bairro fazer alguma coisa, mas nem com isso. Somos esquecidos. Cristina Orlando diz que é obrigada a pagar 2 vezes pela recolha de lixo, uma vez que além da taxa que paga o município, tem que contratar privados para removerem os resíduos. Quando te encontra com aquele carrinho, você vai deitar lixo lá. Ou multa ou levam a carrinho. Volta para casa. Mas Lhavela não é o único bairro com estes problemas. Na Zona Verde, por exemplo, enterrar o lixo no quintal é a estratégia encontrada por alguns residentes. Vela no tone lá a quintaruanga, logo kuna mfula kola ngachela lá kutakela ku ni dlaya muruanga. O cenário repete-se também na Matola Santos, onde o lixo chega a bloquear vias de acesso e na tentativa de diminuí-lo, as pessoas queimam-no, poluindo a zona habitacional. A Idilidade de Matola reconhece o problema de gestão de lixo e diz que tal resulta de altas quantidades produzidas na quadra festiva. O município garantiu que há um plano para a remoção de lixo em zonas onde as empresas contratadas para o efeito não alcançam. Quando aproximamos este período da quadra festiva, sobretudo neste período de chuvoso, há muita produção de lixo. Mas, como é habitual, quando estamos nessas épocas, temos feito um programa, um plano de atividade de emergência para ultrapassarmos essas situações. Bom, pode parecer que não haja recolha efetiva, mas está sendo feita a recolha. E Matola, a maior parte dos quarteirões estão sem acesso para os caminhões para fazer a recolha, porque também neste bairro temos uma outra empresa que faz a recolha, mas devido a este acesso, a dificuldade de acesso, então os municípios que estão lá no fundo, no interior, eles vão depositando aquele ponto o lixo. Por que eles depositam esse ponto? Porque eles sabem que passado um tempo ali o Conselho Municipal vai tirar o lixo. Então, praticamente nos pontos onde aparece lixo acumulado, é que de alguma maneira o Conselho Municipal tem esses dados e faz a recolha desses pontos considerados focos. Na verdade, devíamos ter iniciado a fazer, teríamos tomado como ponto de partida este local. Nós conhecemos que os residentes, na zona onde os carros não conseguem chegar, eles depositam lixo ali. Recuperamos a notícia sobre a tomada de posse na Associação dos Magistrados. Toma posse hoje o novo presidente da Associação Moçambicana de Magistrados no Ministério Público, Eduardo Sumana, que substitui Nélia Correia, que promete trabalhar para a coesão da classe.
Perante a Procuradora-Geral da República e personalidades ligadas à Justiça, os novos membros da direção da Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público juraram prestar melhor serviço em prol da Justiça. Na ocasião, Eduardo Sumana prometeu o máximo de colaboração para fazer valer o papel da agremiação na classe dos procuradores e na Justiça moçambicana. Faremos o que for necessário para promover os mais nobres interesses da classe, nomeadamente a nível individual e profissional, e ampliaremos a nossa aproximação aos cidadãos através de uma estratégia de comunicação familiar. Promover a coesão da classe será fundamental. Sem isso, nada feito. A Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público assumirá sem hesitações nem receios de qualquer tipo, com a clareza e a frontalidade que devem caracterizar todos os magistrados, o combate sem tréguas àqueles que no seu seio ou do exterior pretendam transformar os associados num corpo amorfo de funcionários desmerecedores do Estatuto da Magistratura constitucionalmente consagrado. Eduardo Sumana substitui Nélia Correia e será coadjuvado por Joaquim Tomo. Tomaram posse ainda vários membros do elenco da Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público, uma agremiação criada há 8 anos. O novo elenco da Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público surge em resultado da última Assembleia Geral, decorrida 15 de outubro de 2016. E para ver no próximo bloco, mais uma tragédia atinge uma equipa de futebol e desta vez no Uganda. A equipa de futebol fazia-se transportar numa embarcação que naufragou com 45 pessoas. Um assunto para desenvolver após o intervalo, mas antes a previsão meteorológica para todas as capitais provinciais do país, a começar por Maputo, na zona sul, a 36 graus, máxima e mínima de 26, Xai-Xai com 34, máxima e mínima de 22, 32, máxima e mínima de 22, mínima no caso para Inhambane. A cidade da Beira registra máxima de 32, mínima de 24, 32, máxima mínima de 19 para a cidade de Chimoio, Tete terá máxima de 37 graus, mínima de 21 e 34, máxima e mínima de 25 para a cidade de Climana. No norte, a cidade de Nampula registra a máxima de 35 graus, mínima de 24, 26 dizia máxima para Lixinga e mínima de 17, e Pemba terá a máxima de 32, mínima de 25 graus Celsius.